Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e hoje vamos falar, nesse segundo vídeo de hoje, na verdade, né, do Charlinho, né, da derrota do Charles do Bronx pro Arman Tsarukyan, numa luta dura, numa luta difícil de pontuar, né, numa luta equilibrada, mas que foi justa, na minha opinião, foi uma vitória justa, no meu ponto de vista, né, você pode discordar, mas nós vamos abordar a questão da luta e nós vamos abordar a questão do erro. O erro não foi na luta. O erro foi antes da luta. E nós vamos falar disso no vídeo de hoje. Eu já falei outras vezes aqui no canal, mas nós vamos reforçar hoje. Beleza? Antes disso, se você está conhecendo o canal agora, está chegando aqui, caiu de paraquedas, é fã de MMA, meu amigo, minha amiga, eu te convido, clica aí, pode se inscrever nesse canal. Ó, te prometo, você vai gostar. Vai gostar. Esse canal é um canal de fã para fã. Não sou jornalista, não sou ex-lutador, nada disso. A minha pegada aqui é mais passional, né? De fã para fã. Então, você vai se identificar, você vai gostar. Tudo que eu te peço é uma chance. Tô aí com um sonho aí de chegar nesses 10 mil inscritos, que o YouTube tá dificultando um pouquinho. O canal tá indo aos trancos e barrancos, mas tá crescendo aos pouquinhos e vai ser um prazer ter você aqui comigo, beleza? Muito bem, então. Vamos pro vídeo, então. Vamos pro assunto, né, que é o que interessa. Bom, primeiramente, gente, eu preciso começar deixando uma coisa bem clara. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar do Charles do Bronx. O Charles nos deu algumas das lutas mais espetaculares que nós vimos como fãs de MMA. Vitórias emocionantes, um cinturão. Enfim, o cara virou uma verdadeira lenda do esporte, um ídolo mundial. É realmente assim, uma carreira enorme, gente. É uma carreira sem precedentes. Eu acho que a construção da carreira do Charles não tem nada, não tem paralelo. O Charles chegou novinho no UFC e construiu uma história linda, lindíssima, de reviravoltas, de superação. Não tem, vai falar o que do Charles, gente? Não tem o que falar, entendeu? O cara chegou no topo do topo do topo. É a real. E vocês me conhecem, né? Vocês sabem que quando eu tenho que criticar, eu não poupo crítica. Isso aqui não é um morde-a-sopra ou algo assim, não. Não é uma preparação para as críticas que vão vir nesse vídeo, para apaziguar os ânimos. Não é isso, não é meu perfil fazer isso. Vocês sabem disso. Né? O pessoal que já acompanha aqui sabe bem disso. Né? Mas a verdade é que é o que eu penso mesmo, é o meu pensamento. Né? Eu acho que chega um atleta, às vezes, um atleta quando chega no topo, como o Charles chegou, chega num ponto, cara, que ele fica meio intocável mesmo, entendeu? Porque o legado dele está construído. Na verdade é essa, entendeu? Mas no vídeo de hoje eu vou falar de duas coisas, né? A primeira coisa é a luta. Eu vou falar um pouco sobre a luta. Curiosamente, não será a maior parte do vídeo, porque a luta não tem muita coisa a se dizer sobre a luta, né? A toada da luta foi um pouco parecida do início ao fim. Então a gente vai abordar a luta, mas a maior parte é a segunda questão. E essa segunda questão é o erro, na minha visão, que nos trouxe até aqui nessa derrota, né? E esse erro foi no planejamento de carreira que o Charles e a equipe do Charles fizeram para ele, né? E aí eu não sei se é o Charles que toma a decisão, se é o Diego Lima, eu não sei quem. Eu não sei para quem é essa crítica. Mas alguém errou. Alguém errou. E aí nós vamos falar disso aqui. Primeiro, sobre a luta, eu sempre digo uma coisa aqui no canal, que é o lutador tem que respeitar a sua natureza e lutar baseado nisso. Ele tem que ficar sempre igual? Não é isso. Ele pode evoluir. Ele pode adicionar coisas no jogo dele, ele pode aperfeiçoar o jogo dele, ele vai fazer isso, se tornar cada vez mais completo. O próprio Charles foi assim. Mas qual que é a natureza de um lutador como o Charles, por exemplo? Agressividade. Então o cara tem que respeitar isso, tem que respeitar a sua natureza. Para dar um exemplo recente, fora do Charles, que eu falei aqui no canal recentemente, foi na luta do Borrachinha com o Itaque, né? Eu critiquei o Borrachinha, eu falei que o Borrachinha fez uma luta mais na distância, uma luta mais burocrática, ao invés de partir para cima, com intensidade, como ele sempre fez, que é o que levou ele ao topo do peso médio. Há uma disputa de cinturão com o Israel Adesanya. Não foi burocracia que levou ele no topo, foi agressividade, intensidade. E quando ele abandonou isso contra o Itaque, a chance dele diminuiu e ele perdeu a luta. É disso que eu tô falando, entendeu? Então o mesmo vale pro Charles, né? Que não trouxe agressividade nenhuma pro Tsarukyan, especialmente na luta em pé, e aí é o ponto-chave, na minha opinião. O Charles quis fazer uma luta reativa na trocação, sendo que, na minha visão, o Charles é superior ao Tsarukyan na trocação. E nos momentos que houveram trocas de golpes, ficou claro para mim. Os golpes, os diretos do Charles entraram, encaixaram, a distância do Charles é maior, ele tem mais envergadura. Então, se ele tivesse sido mais agressivo em pé, tirado o Tsarukyan da zona de conforto, talvez o resultado teria sido outro. Talvez não, tá? A gente não sabe o futuro. O se não existe, não é verdade? Mas eu acho que a perspectiva seria melhor. Agora, o fato é que o Charles, que foi campeão,
era um Charles agressivo, que marchava pra frente, que levava o caos pro oponente o tempo todo, que afogava o oponente, que a mão dura pegava, o cara sentia que na hora que ele tomava, ele caía, levantava, se virava. Esse é o Charles, que se expunha ao risco. Isso fez dele um lutador que se tornou campeão e um lutador que as pessoas querem assistir o tempo todo, um lutador empolgante. Na luta de ontem, o Charles, apesar de ter chegado perto de finalizar em 3 oportunidades, né, na maior parte da luta ele acabou aceitando tudo muito passivamente, a verdade é essa. E mais uma vez, luta de novo após luta, o Charles traz um oponente para uma guarda que ele confia, mas, gente, as pessoas estudam o jogo do Charles, né? Então, em diversos momentos, ele puxa para a guilhotina, guarda, não sei o que, guarda, fica sempre aceitando esse jogo por baixo na guarda e não nego. Ele leva perigo nessa guarda, ele tem chance de finalizar e ele mostra isso durante a luta várias vezes. Mas o Tsarukyan aceitou. O Tsarukyan sabia que podia se defender, quando esteve em risco se defendeu e teve o controle. Ele deixou o Charles em desvantagem a maior parte do tempo, essa é a verdade. Inclusive vale ressaltar uma coisa, tá? No segundo round, com o Charles perdendo o round, faltando mais de 2 minutos, o Diego Lima instruiu o Charles a travar a luta por baixo para deixar o round passar, porque eles tinham vencido o primeiro round. Essa instrução chega a ser inacreditável numa luta de 3 rounds, gente, é bizarro. E aí, quando vem as críticas ao trabalho da Chutebox, o Diego fica bravo. Mas, porra, não dá, né? Se fosse uma luta de 5 rounds, eu entenderia. Mas numa luta de 3 rounds, o risco é muito grande. O Charles tinha que ter feito o trabalho para levantar, cara. É isso que o Charles tinha que ter feito, mas não. Aceitou passivamente ali, sob instrução do Diego Lima. Aí é difícil. E o Tsarukyan, nesse jogo agarrado, eu disse aqui na análise pré-luta, né, que o Tsarukyan, se ficasse muito tempo no grappling, correria risco. Qualquer erro, ele poderia ser finalizado. E ele correu o risco. Aceitou o jogo de chão, passou perto de ser finalizado essas 3 vezes, mas escapou em todas e venceu. E venceu porque dominou. No fim, o Charles mostrou que ainda é competitivo, mostrou que ainda é extremamente perigoso, fez uma luta parelha com um adversário talentoso, mais jovem. Achei que no final ele cansou um pouquinho, mas numa luta de 3 rounds é normal, o cara, entendeu? Acaba tendo mais intensidade um pouco do que numa luta de 5, que o cara controla melhor o gás e tal, mas o fato é que eu disse, né, que as chances do Tsarukyan eram numa luta mais longa, né? Numa luta mais franca e mais curta, as chances eram do Charles. O Tsarukyan conseguiu fazer essa luta mais longa, a verdade é essa, né? Seja como for, vencer ou perder, gente, faz parte do esporte. Dessa vez o Tsarukyan venceu e a nova geração vem fortíssima aí rumo ao título. O Tsarukyan, cara, pra mim é questão de tempo, tá? Vai ser campeão, esse moleque é muito bom. Mas pra mim o grande erro não foi na luta. Ali tudo pode acontecer, mas o erro é algo que eu já falei aqui várias vezes e se trata do planejamento de carreira do Charles. Pra mim o planejamento de carreira do Charles é patético, é horroroso, é tenebroso, é assim, cara, eu discordo de praticamente todas as decisões que a equipe toma para a carreira do Charles. Eu tô de fora, quem sou eu, né? Não sou nada, não sou ninguém, mas assim, como um fã do Charles, para mim é estranho. Eu não gosto das decisões tomadas ali. Nunca gosto. É raro eu ver uma decisão que eu elogie para a carreira do Charles. Quando essa luta foi anunciada, eu fiz vídeo aqui no canal, fiz duras críticas, não mudei de ideia em nenhum momento sobre isso, né? E para mim, aceitar essa luta foi uma burrice enorme. Isso foi falado aqui logo que a luta foi anunciada. Fiz um vídeo dedicado a isso e depois falei mais vezes. Não é porque perdeu que eu tô falando isso. Para mim, se tivesse ganhado, teria sido ótimo. Mas para mim, a burrice de ter aceitado a luta não teria mudado. Tá certo? Não teria mudado. E a prova disso é que o Poirier, ontem, né, já foi anunciado pelo Dana White, vai furar a fila de todo mundo e lutar em junho contra o Makhachev. Você entendeu? Esse é o ponto. O Charles era o primeiro do ranking, é um dos lutadores mais populares do UFC, e com o mínimo de capacidade de negociação, a força dele de bastidor deveria ser imensa. O Charles é muito popular no mundo inteiro. O Tsarukyan foi vaiado em todo lugar que tinha coletiva, que as coisas aconteciam. O Charles é um fenômeno, cara. E um cara com a força de mídia do Charles, com o tamanho da carreira do Charles, deveria ter mais força. E aí, se o Charles sempre se ferra nas negociações, é porque em algum ponto do processo da gestão de carreira dele, tem uma tomada de decisão tenebrosa. É o que eu penso. Aí quando dá entrevista vem aquele papo de ser funcionário da Zufa, pipipi. Meu irmão, esse papo de funcionário da Zufa não existe. O que mais tem hoje no UFC são lutadores usando a força comercial para negociar as melhores lutas para si. Ontem também o Dana White anunciou o Borrachinha e Sean Strickland, cara. O Borrachinha
não pega nego atrás dele no ranking, é impressionante. Ah, mas você vai falar, ai, mas não sei o que, o Borrachinha não ganha de ninguém há não sei quanto tempo ranqueado. Meu irmão, ele sabe negociar, tem força de bastidor. Vai lutar com o Strickland, primeiro do ranking, sendo que acabou de perder pro Itaque, entendeu? Então, cara, é assim, a diferença da gestão de carreira é muito grande, é isso. E aí, se o Charles tivesse sentado e esperado, ele estaria no lugar do Poirier nesse momento e lutaria com o Makhachev fora de Abu Dhabi, nos Estados Unidos, que é onde vai ser a luta contra o Poirier. Você imagina? Né? Teria saído da bomba que é Abu Dhabi, que ele não teria escapado caso o Makhachev vença o Poirier e caso ele tivesse vencido o Tsarukyan. Se ele fosse o próximo da fila, seria em Abu Dhabi em outubro. Né? De qualquer forma, ele lutaria fora de casa. Né? Enfim, péssima decisão de ter aceitado essa luta com o Tsarukyan. E aí eu vejo muita gente falando, né? Ah, mas se não ganhou do Tsarukyan, não vai ganhar do Makhachev. Gente, não dá pra saber. O Tsarukyan já tem nível pra ser campeão. O Charles simplesmente antecipou um confronto desse nível que poderia acontecer em outro momento. E pode ser que o Charles ganhasse do Islam. Eu acho que o Tsarukyan vai fazer uma luta duríssima com o Islam Makhachev. Pode ter certeza disso. Vai ser uma luta duríssima. Pode anotar. Muitas vezes a carreira de um lutador é decidida pelas tomadas de decisões que essa gestão de carreira aceita, né? Que ela propõe. E o Charles e a sua equipe parece que estão sempre ali tomando as piores decisões possíveis, cara. Pro futuro, se eu pudesse aconselhar o Charles, seria para ele subir de categoria, diminuir o trabalho de corte de peso. Isso vai aumentar a longevidade da carreira dele e vai dar um novo desafio para ele. Se o Charles for pro meio médio, ele vai para uma categoria que está com bom hype, com bons lutadores, com atletas que têm visibilidade. E esse novo desafio é a possibilidade de ser duplo campeão. Por que não? Eu espero que o Charles se mantenha motivado esportivamente, que a gente possa vê-lo aí mais vezes lutando em alto nível, porque, afinal de contas, o Charles do Bronx é realmente um fenômeno e é sempre um prazer ver ele lutando. Eu espero ver mais vezes, né? Mas e você, o que você achou da luta do Charles? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Você acha que ele errou de ter aceitado a luta? Você acha que ele errou na estratégia da luta? Comenta aí, quero saber o que você pensa sobre essa luta do Charles com o Tsarukyan. Tudo que envolve ela, eu vou ler todos os comentários, beleza? Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. Toma 1 segundo do seu tempo e sinaliza para o YouTube que você gostou do vídeo. E quanto mais gente sinalizar isso, mais o YouTube divulga o vídeo para outras pessoas. Então, eu agradeço de coração a todo mundo que me dá essa moral aí e deixa o like, beleza? No vídeo aqui do lado eu falei da luta do Poatan, da sova que ele deu no Jamal Hill, calou a boca dele brutalmente. Falei disso no vídeo lá, se você ainda não viu, passa lá, beleza? Um abraço para vocês, valeu, fui!